Já faz algum tempo que a música de videogame deixou de ser isso para ser isso. Desde o surgimento do primeiro console caseiro em 1972 e da sua popularização na década de 1980, o videogame acompanhou a evolução tecnológica e hoje em dia é um dos maiores produtos audiovisuais do mundo, com jogos cujos custos de produção e número de vendas se equiparam ao de grandes produções de Hollywood. Sendo assim, a música de videogame não deixaria de acompanhar essa evolução toda. Mas vamos entender essa evolução. O começo do videogame foi bem parecido com o do cinema, já que eles não tinham nem cor e nem áudio. Alguns dos primeiros sons de videogame que o mundo ouviu foram criados por Nolan Bushnell para um jogo que ele mesmo programou, o tal de Pong. Bushnell foi o fundador da Atari, a empresa que lançou o primeiro videogame de grande sucesso comercial, o Atari 2600. Apesar de ter um sistema precário de som, capaz de reproduzir apenas algumas poucas variações de blips e blops, foi nesse videogame que surgiram alguns sons clássicos no ambiente de desenvolvimento de jogos. Alguns anos depois, adentrando na década de 1980, a tecnologia dá uma melhoradinha, e com isso surgem novos arcades, aqueles fliperamas gigantes, e novos e mais poderosos consoles caseiros, como o Nintendo Entertainment System, ou NES, ou Nintendinho, como a gente conhece aqui no Brasil. Esse foi um marco para a música nos videogames, pois esses novos sistemas tinham chips de som capazes de reproduzir músicas e efeitos sonoros simultâneos. Foi no NES que o mundo ouviu pela primeira vez esse tema. Quem compôs esse tema foi o japonês Koji Kondo, um dos maiores compositores de trilhas sonoras de jogos de videogame de todos os tempos. Além do tema do Super Mario, ele também compôs um outro tema muito famoso, que é o tema de The Legend of Zelda. A nova geração de consoles, que começou ali no finalzinho da década de 1980 e início da década de 1990, abriu ainda mais as possibilidades sonoras nos jogos. Esses sistemas, apesar de reproduzirem ainda sons sintetizados, possuem uma capacidade muito maior de sampleamento, que é aquele negócio de você gravar uma nota e usar essa nota como base para desenvolver o seu instrumento por completo. Isso fez com que os timbres dos áudios melhorassem e se aproximassem um pouquinho mais dos sons reais. Foi aí que nós começamos a ter orquestras emuladas em jogos, como é o caso da trilha do jogo Final Fantasy VI, composta por Nobuo Uematsu, que chegou a simular uma ópera. Claro, isso não se aplica somente à música orquestral. Diversos gêneros da música popular também marcaram presença muito forte nas trilhas dos jogos dessa época. Por exemplo, o pop dos anos 80 e 90 no tema de Green Hill Zone de Sonic. Ou o funk, o rap e o hip hop americanos na trilha de Toe Jam and Earl. E por conta dessa capacidade de emulação de sons, que é tipo quando você
pega um som e transforma ele numa mula. E por conta da capacidade de emulação de sons que os videogames dessa geração tinham, foi nessa época que começaram a surgir diversos jogos com músicas licenciadas, fazendo versões sintetizadas de músicas de bandas famosas, como é o caso do jogo Rock'n'Roll Racing, que tem versões na sua trilha de Deep Purple, Steppenwolf e Black Sabbath. The stage is set. The green flag drops. Viper's about to blow. Outro exemplo é Moonwalker, um jogo licenciado do Michael Jackson, cujo personagem principal era ele próprio e a trilha, claro, tinha músicas dele. Mas um detalhe importante, esse negócio de usar músicas licenciadas em jogos não nasceu nessa época. Isso já tinha acontecido na época do Atari, com o jogo Journey Escape, com música licenciada da banda Journey. Mas convenhamos, o impacto de ouvir isso não chegava nem perto de você ouvir um Michael Jackson emulado num Mega Drive. O próximo passo na música de videogame se deu com o advento do CD. Até então, os jogos todos vinham em cartuchos, em chips ou disquetes, cuja capacidade de armazenamento de dados era muito pequena. Quando o CD começou a ser utilizado nos videogames, essa capacidade de armazenamento aumentou absurdamente, fazendo com que os jogos fossem maiores, tivessem gráficos melhores e, claro, que a música não utilizasse mais somente aqueles sons sintetizados, mas também gravações reais de instrumentistas reais. Na trilha de Halo, um jogo lançado em 2001, a gente consegue ouvir, dentre todos os elementos que compõem a trilha sonora, uma orquestra de cordas real e um coro cantando ao estilo gregoriano. A tecnologia continuou evoluindo, os CDs deram espaço para os DVDs, que deram espaço para os Blu-rays, e com o surgimento da internet banda larga, os jogos até começaram a ser comercializados digitalmente, ou seja, não se dependia mais de uma mídia física para se obter um jogo. Aquela limitação de espaço de um cartucho ou de um CD se tornou virtualmente inexistente, e com isso os jogos se tornaram grandiosos e as trilhas acompanharam essa grandiosidade toda. Um bom exemplo disso é a trilha do jogo Final Fantasy XV, composta por Yoko Shimomura e que foi gravada quase inteiramente por uma orquestra sinfônica completa, a Video Game Orchestra de Boston. Opa, desculpem, informações erradas e felizmente corrigidas a tempo. A trilha sonora de Final Fantasy XV teve vários compositores. A Yoko Shimomura foi apenas um deles. Os outros são Tetsuya Shibata, Yoshino Aoki, Yoshitaka Suzuki e Mitsuhiro Ota, com orquestrações de Shota Nakama. Não é zoeira, esse é o nome dele. Além disso, a gravação foi feita pela Orquestra Filarmônica de Londres e não pela Video Game Orchestra, que é na realidade um projeto do próprio Sr. Nakama, que contrata várias orquestras do mundo todo para realizar shows. Um agradecimento especialíssimo ao meu caro Thiago Adamo, da Game Audio Academy, pelas magníficas correções. Do outro lado dessa moeda, existem também trilhas super produzidas que não tem nada a ver com a orquestra, a exemplo do remake do jogo Doom. A trilha desse jogo, composta por Mick Gordon, puxa para o gênero do metal. De tão bem construída e representativa para o jogo, ela chegou a ganhar o prêmio de melhor música e design de som no The Game Awards de 2016. Já que a gente está falando de prêmios, música de videogame já chegou a ganhar até Grammy. Em 2009, a canção Babaieto, composta por Christopher Tim para o jogo Civilization 4, levou um gramofone dourado para casa.
Para finalizar, existem músicas de vários estilos diferentes para a gama gigantesca de jogos disponíveis no mercado. Tem espaço para tudo: música orquestral, eletrônica, cool jazz, rock, pop e até para o nosso bom e velho chiptune. Mesmo com todo esse falatório, a gente mal e mal arranhou a tampa desse assunto, de tanto material bom e memorável disponível. Então se preparem, porque nós teremos outros vídeos sobre esse assunto. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima!